Vamos tratar um pouco de desemprego agora no Brasil, que caiu para 13,7% no trimestre que se encerrou em julho. Os dados são da PNAD contínua, foram divulgados pelo IBGE. Essa é a segunda queda consecutiva da taxa. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o Marcelo Neri, que é diretor do Centro de Estudos da FGV Social. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. A gente tem acompanhado, então, essa taxa em queda, ao mesmo tempo em que vemos ainda também 14 milhões de desempregados. Que leitura que nós deveríamos fazer desses números, então? Uma queda que vem, né, então, do desemprego, mas, ao mesmo tempo, tantas pessoas ainda em situação vulnerável quando vão procurar uma oportunidade de trabalho aqui no Brasil. Boa noite, Evandro. Boa noite. Um prazer. Boa noite a todos. Quer dizer, primeiro é importante dizer que o desemprego melhorou 2 meses seguidos, como você falou, mas a gente teve um acerramento da queda de salário, aumento de informalidade. Então, há uma melhora do desemprego, que é o ponto mais crítico, mas com alguma piora em alguns indicadores trabalhistas. O outro ponto, como você falou, é que essa queda de desemprego não compensa o aumento de desemprego que tanto houve no pós-pandemias e principalmente nos grupos mais pobres, aumentou 8,5 pontos de porcentagem, aumentou muito pouco entre os mais ricos. Então, é uma piora, e uma piora que leva a aumento de desigualdade. E outro ponto é que ela segue já uma piora de desemprego que já tinha havido antes da pandemia, na grande recessão brasileira de 2015 até 2019. A taxa de desemprego dos mais pobres também sobe 8 pontos de porcentagem. Então, ainda é um retrato bastante ruim. Marcelo, a gente tem também a Larissa Alvarenga, está em Brasília e gostaria de participar junto conosco. Pode seguir, Larissa. Oi, Marcelo, boa noite para você, obrigada pela entrevista. Bom, nós temos então, né, se a gente colocar ali na ponta do lápis, um saldo positivo, que foi esse número menor no desemprego, essa porcentagem menor no desemprego, e um saldo que seria ali negativo, que a renda do brasileiro está 10% menor em relação ao mesmo período do ano passado. E aí, se a gente colocar na ponta do lápis, né, temos esse saldo positivo e um saldo negativo. Qual que é o resultado dessa soma, se a gente colocar numa balança? Acho que, na média, vamos dizer, fazendo um resumo da ópera trabalhista, a gente ainda deve estar mais ou menos uns 8 pontos percentuais abaixo a renda dos brasileiros em geral, incluindo os informais, desempregados, etc., em relação ao começo da pandemia. Agora, os mais pobres, esse déficit, esse hiato, é ainda maior. Agora, eu acho que um certo problema é prospectivo, porque a gente está nessa situação de, embora o desemprego tenha retomado, no bom sentido, né, tenha caído, a gente está com uma inflação muito alta e estamos numa situação que muitos têm chamado de estagflação. E a inflação alta requer um aumento da taxa de juros do Banco Central, como ele tem feito, não tem se furtado a fazer isso, justamente para desaquecer a economia. Então, eu diria que o desemprego, antes de melhorar definitivamente, talvez piore para conter a inflação. Essa vamos dizer, enquanto a gente tem uma boa e uma má notícia no mercado de trabalho, macroeconomicamente as notícias são ruins, porque a inflação alta e desemprego alto, que é uma combinação improvável. Se a gente voltar à grande recessão, quando a inflação estava num nível muito parecido agora, em 2015, 10 e poucos %, para a inflação cair lá para a meta, o desemprego sofreu um grande aumento. Então, eu estou bastante preocupado, porque eu acho que a gente está meio entre a cruz e a espada. Marcelo, nós temos também aí Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business. Naka. Obrigado, Cine. Professor, eu queria ouvir o senhor sobre esse cenário futuro, né? Essa indicação que o senhor mencionou de, antes de melhorar, volta a piorar. Eu ouvi essa semana várias projeções de alguns economistas de que o desemprego volta a aumentar em 2022, com a esperada desaceleração da economia. Alguns economistas já prevêem, inclusive, recessão no ano que vem por causa dos juros altos, como o senhor mencionou. O senhor concorda que, de fato, o desemprego deve terminar 2022 pior do que ele terminará este ano? E, se sim, que tipos de políticas públicas a equipe econômica poderia adotar para tentar, pelo menos, minimizar essa deterioração novamente esperada do mercado de trabalho? Boa noite, Fernando.
Eu acho, quer dizer, a gente tem, é importante não deixar de lado algumas notícias positivas, que é o próprio efeito da vacinação, o próprio ciclo eleitoral, se de um lado gera instabilidade, por outro gera um comportamento oportunista de botar a economia para funcionar, etc., como a gente tem até visto na discussão de programas sociais, etc., então eu diria que a gente tem um problema sério, que é esse problema de estagflação, que afeta mais os mais pobres. Mais pobres estão, a inflação já vem mais alta, 2 pontos mais alto, o desemprego que já é mais alto aumentou mais. Então eu diria que para final de 2022 eu esperaria uma situação pior do que agora, mas o que me preocupa mesmo é 2023, porque 2022 ainda tem as eleições, etc. Então, acho que 2023, quando acaba o programa social, então o desemprego não vai ter nenhum tipo de anestesia social mais forte, como parece que teremos em 2022. Então, acho que 2022 a gente deve ter, quer dizer, a gente trouxe a inflação de 10 para 4 na grande recessão de 2015 até 2019. Então, acho que o desemprego, a inflação vai cair, o desemprego depois cai, etc. Mas eu acho que a gente tem alguns problemas estruturais que ainda não estão respondidos. Esses problemas vão surgir mesmo depois das eleições. Que tipo de políticas públicas poderiam ser adotadas, professor, para tentar amenizar essa queda do emprego? Esse próprio Auxílio Brasil, que está sendo implementado agora, ele também tenta proteger os mais pobres dessa situação toda. Agora, pelas minhas contas, esse reajuste que está sendo anunciado de 20%, etc., só o benefício do Bolsa Família tinha caído, precisaria de 32% de reajuste para recuperar o pico de 2014. Assim, os números estão meio confusos, etc., mas fazendo a conta na ponta do lápis, eu acho que a gente tem uma situação, porque o auxílio que está em vigor é um auxílio relativamente generoso, isso vai ser retirado agora, vai entrar um outro. O que eu acho que a gente precisa são programas sociais muito bem focalizados e bem financiados também, que não gere muita turbulência. A turbulência é ruim para os mercados e é ruim principalmente para as pessoas de baixa renda. Professor, só para a gente finalizar, então, diante de tudo isso que o senhor colocou para nós aqui, né, trocando em miúdos para as pessoas, com essa inflação de 2 dígitos, agora o aumento da taxa básica de juros e essa queda no desemprego, mas com um pouco também de, como o senhor mencionou, uma deterioração nessas relações de trabalho, que muitas vezes ainda deixa esse trabalhador que, mesmo empregado, ainda em certa situação de vulnerabilidade. O que a gente vai acompanhar daqui para frente este ano? O que as pessoas vão começar a sentir na prática, no dia a dia, com tantas questões que vêm pesando em cima da nossa economia e, consequentemente, em cima de nós todos? Acho que essa combinação de boas e más notícias. Eu acho que o efeito da vacinação não é desprezível, acho que ele é importante, sim, claro, etc. Tem uma tendência acontecendo, mas tem outras tendências. Vai depender também da incerteza eleitoral, do choque de energia. Eu diria que é uma era de muita incerteza. Infelizmente, a gente não consegue traçar um cenário com clareza, mas essa situação de cobertor curto, de inflação alta com desemprego alto também, ela limita bastante o que se pode fazer. Você não pode simplesmente expandir a economia, porque senão a inflação não cede e ela afeta principalmente os mais pobres. Não só em geral, como o índice de inflação dos mais pobres está mais alto. Então, é uma situação difícil para a política pública em geral. O Marcelo Neri, que é diretor do Centro de Estudos ali da FGV, muito obrigado pelas informações, por participar e entrar nessa discussão com a gente neste sábado. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.